Um aborto. Jeremias 1 versículo 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Dois. Não se abstendo de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5 versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. 3 Acusando. 2 Pedro 2 versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. 4. Não reconhecendo nossos pecados. Jeremias 3 versículo 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediram contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Cinco. Adultério. Mateus 5 versículo 28. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 6. Com medo das pessoas e circunstâncias. Salmos 112. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. 7. 7. Com medo de confessar Jesus às pessoas. João 12 versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. 8. Ira. 8. Ira injustificada, ira. Provérbios 29 versículo 22. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. 9. Raiva do seu irmão. Mateus 5 versículo 25. Concilia, depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Dez. Ansioso. Filipenses 4 versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 11. Argumentação. Tito 3 versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. 12. Arrogância. Se levantar, orgulho. Isaías 2 versículo 17. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Treze. Ter vergonha, escondendo sua luz para Jesus. Lucas 9 versículo 26. Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. 14. Ter vergonha de Jesus e das suas palavras. Marcos 8 versículo 38.
Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Assalto. Atos 14 versículo 5. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Astrologia. Isaías 47 versículo 13 e 14. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos, levantem-se pois agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem, do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas, para se aguentar, nem fogo para se assentar junto dele. Balbuciação vã. 2 Timóteo 2 versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Calúnia. Salmos 15 versículo 1 e 3. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Recusar em ser batizado. Lucas 7 versículo 29 e 30. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ser batizado antes de crer em Jesus. Atos 8 versículo 36 e 37. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. De não ter crido no nome de seu Filho Jesus Cristo. 1 João 3 versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Amargura. Atos 8 versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 7 versículo 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3 versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Não abençoando aqueles que o amaldiçoam. Lucas 6 versículo 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Não abençoando aqueles que te perseguem. Romanos 12 versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai,
e não amaldiçoeis. Uma pessoa que desencaminha o cego. Deuteronômio 27 versículo 18. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho. E todo o povo dirá, Amém. Comer sangue. 1 Samuel 14 versículo 33. Ai de vós, condutores cegos! Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Comer sangue. 1 Samuel 14 versículo 33. E o anunciaram a Saul, dizendo, eis que o povo peça contra o Senhor, comendo com sangue. Orgulho é maligno. Tiago 4 versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como está maligna. Ser contra um filho de Deus. Salmos 11 versículo 2. Pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Levar uma criança a pecar. Mateus 18 versículo 6. Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Enganar um filho de Deus. Efésios 4 versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Desprezar um dos filhos de Deus. Mateus 18 versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Seduzindo uma criança a se virar. Atos 20 versículo 29 a 31. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Seduzir uma criança por meio das concupiscência e desejos deles. 2 Pedro 2 versículo 18. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Impedindo ou espancando um filho dos servos de Deus. Lucas 12 versículo 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. julgando os servos de Deus. Romanos 14 versículo 4 a 10. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. esperando em acusar alguém. Lucas 11 versículo 54. Armando, lhe ciladas, e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. 39. Não vestir os filhos de Deus quando eles têm necessidades.
Mateus 25 versículo 43. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Não dando de comer aos filhos de Deus quando eles estão com fome. Mateus 25 versículo 42. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber.